nossas entrevistas, a gente está aqui ao lado do professor Emanuel Almada, né, doutor em Ambiente e Sociedade, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, e a gente tem a honra de tê-lo conosco, somando aqui na mesa dessa noite, que tratará do tema Desenvolvimento e Bens Comuns. E aí, professor, a gente traz dois questionamentos aqui, né, para nosso registro histórico, desse momento que para nós é histórico de fato, né? A gente tem visto grandes catástrofes ambientais, né, ocorridas recentemente, como é o caso de Mariana, que há quase 3 anos, o aumento do desmatamento na Amazônia, secas de rios importantes, como é o caso do Rio São Francisco, que a cada ano a gente tem aí um aumento significativo, né, da perca de água. E num ensaio recente que o professor tem publicado com outros autores, né, há um apontamento aí para o fato da hegemonia do desenvolvimento ser uma importante razão dos atuais problemas socioambientais, né? É possível, na conjuntura política brasileira, se criar estratégias para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental, né? Entendendo que isso é uma pauta que se levanta lá na década de 90, né? Como que o professor analisa essa problemática na conjuntura atual? Então, eu agradeço o convite por ter participado do evento, da mesa, né? E sobre essa questão dessa crise ambiental e ecológica que a gente vive, eu a encaro, na verdade, não só como uma crise de um modelo de desenvolvimento, mas como guerra de mundos, né? Ou guerras cosmológicas, né? Essa crise que se instaura, né, a partir da conformação do capitalismo industrial, nos últimos 200 anos, ela tem várias etapas, vários desdobramentos. Nos anos 90, né, essa questão ambiental ela se constitui como campo de debate político de forma mais ampla. E dos anos 2000 para cá, então, né, há um esgotamento do discurso e um avanço do projeto do capital organizado sobre os territórios tradicionais, né? Isso vale tanto para comunidades indígenas, comunidades tradicionais, o campesinato de forma geral e mesmo as periferias urbanas. E quando eu falo que são guerras de mundos ou guerras cosmológicas, é porque o que está posto, né, são formas de estar no mundo, de produzir mundos incomensuráveis, né? Incomensuráveis e que implicam e se desdobram em conflitos ambientais. Então, nos conflitos ambientais, o que está em jogo não é só a apropriação assimétrica de recursos e do território, mas também uma assimetria de poder e uma assimetria de saber, né? Então, inclusive hoje, o que a gente vai debater um pouco na mesa, vou tentar trazer para a discussão, é que a gente ainda vive uma colonialidade, né? Então, a colonialidade ela é um outro lado da modernidade, tomando as palavras do Walter Mignolo, né? Então, a colonialidade é o lado escuro, né, da modernidade. Então, a modernidade ela é um projeto civilizatório, um projeto de desenvolvimento. E quando você pergunta se é possível conciliar, aí a gente volta um pouco no debate da manhã de hoje, né? É preciso a gente esclarecer o que a gente chama de desenvolvimento, tomando a discussão feita, por exemplo, pelo professor Plínio pela manhã, né? O desenvolvimento enquanto transformação, enquanto no horizonte de controle da população sobre a transformação, isso poderia ser uma possibilidade emancipatória. Mas o discurso hegemônico sobre o desenvolvimento, ele é epistemicida, né? Ele implica na eliminação de outras formas de constituição dos mundos da vida, né? De modos de vida. Então, nesse sentido, não é possível conciliar, né? Então, o desenvolvimento econômico posto como está, né? Ele implica necessariamente na eliminação, no silenciamento, na invisibilização de outros modos de vida, outros modos de produção, outras economias, né? Que não a economia capitalista, né? Outras formas de ser humano, de ser natureza, de entendimento do que é o ser humano e natureza. A gente tem aí um tom muito agressivo a um bem comum, por exemplo, como a terra, a água, né? A qualidade de vida, não que a gente esteja tratando isso, a qualidade de vida como um bem comum, mas a vida é um bem comum.
Então, por trás de uma simples mudança terminológica, por exemplo, de agrotóxicos para defensivos agrícolas, né, uma distinção terminológica prevista no projeto de lei 6.299, há um truncado debate aí sobre o uso de produtos químicos na agricultura brasileira. E recentemente foi levantada uma polêmica em torno dessa questão dos defensivos agrícolas, do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira, que causou uma certa inquietação no cenário nacional. Como que o professor analisa a política do uso desses produtos aqui no Brasil, né, diante desse cenário aí desenhado? Eu sempre, para fazer debate sobre o modelo agrícola, eu sempre gosto de tomar uma terminologia utilizada pela Vandana Shiva, né, que é uma física indiana e uma ativista ambiental indiana, que é inclusive o título de um dos livros dela, chama Monoculturas da Mente. Então, esse modelo agrícola, que também é hegemônico, imposto historicamente, desde a década de 50 principalmente, pela chamada Revolução Verde, ele implica na constituição de grandes monoculturas, grandes latifúndios, mas que são antecedidos e sustentados também por monoculturas à mente, né? Ou seja, por também uma redução dos horizontes de pensamento, dos horizontes de formas de produção de mundos, como eu estava falando anteriormente, e nesse caso, nas formas de produção de alimento. Então a gente tem um regime global de produção de alimento que implicou na destituição das populações locais, como das indígenas, povos tradicionais, dos seus próprios regimes de produção de alimento e, logicamente, de produção da vida, de sociabilidades, né? Então, a gente não pode pensar a agricultura, e aí mesmo o agronegócio, só em sua dimensão técnica, e aí pensando nos agrotóxicos, né, como uma técnica utilizada, mas eles implicam uma série de relações sociais e de entendimentos do que é a terra, do que é a biodiversidade, do que é a vida. Então, esse debate mais recente, né, da tentativa de mudar essa nomenclatura, ele é resultado de um processo longo nos últimos anos, intenso, né, de visibilização por vários movimentos sociais, por exemplo, a campanha permanente contra o uso de agrotóxicos, sobre os danos do uso de agrotóxicos, na verdade não só o uso de agrotóxicos, mas desse modelo agrícola, que implica não só o uso de agrotóxicos, mas a concentração da terra, a redução da diversidade alimentar, o esgotamento do solo e vários outros impactos, né? Então, como resposta a esse movimento, o movimento da agroecologia, com uma bandeira de diversos outros movimentos sociais, há essa tentativa da bancada ruralista de mudar essa nomenclatura, né? O que é preocupante, mas ao mesmo tempo traz alguma esperança, já que denota uma preocupação deles com o potencial desse movimento agroecológico de conversão desse modelo, né? Mas hoje a crise ambiental ecológica, humanitária que a gente vive, ela tem suas raízes especialmente no modelo, no regime, eles não são modelo, mas o regime, pensando nas relações socioeconômicas, políticas, territoriais, de produção de alimentos, né? Então, seja os transgênicos ou os agrotóxicos, né, eles, para além dos males em si, dos agrotóxicos ou dos transgênicos, eles sustentam um modelo de produção de alimentos que ele é também pernicioso, né? Ele também é parte dessa história da modernidade, né? Ele é um outro lado da modernidade, é outra forma de colonização dos espaços, das mentes, né? Então, as possibilidades da gente gerir os bens comuns, né, e entender os espaços, territórios, recursos como bens comuns, ela se dá no momento em que a gente alarga os horizontes para permitir que esses saberes silenciados, ou que se tentou silenciar nos últimos 500 anos, pensando no nosso caso da América Latina, eles possam emergir, né? E eles têm emergido de várias formas, né? Então, o movimento agroecológico, as resistências indígenas, e há um esgotamento também, a gente tem visto mais recentemente no Brasil, pós o golpe, da estratégia dos territórios, né? Então, se a luta pelo território das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, campesinas, ela é uma bandeira ainda importante, sempre vai ser importante, ela não é suficiente, né? É importante que, no nosso horizonte a médio e longo prazo, é importante a gente pensar formas de autonomia em relação ao Estado, já que esse Estado
seja quem for que seja naquele momento ocupando o governo, ele está a serviço do pensamento e do projeto colonial da modernidade. Por isso, então, é importante pensar estratégias locais e permitir que os lugares resistam nesse processo. Então, as razões do lugar, elas também têm que ter espaço no debate político. Perfeito. Professor doutor Emanuel Almada, reitero a fala em dizer que é uma honra tê-lo essa noite conosco. Acredito que vai ser uma noite muito rica para todos nós e agradeço a sua participação conosco. Muito obrigado. Obrigado.